Olá, queridas amigas, mulheres que vencem, que bom que vocês estão aqui. Vamos começar daqui a pouco mais um estudo de Esther, mas antes eu peço para você, por favor, compartilhe com alguém que precisa, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito em seu coração. Nós vamos falar sobre inveja, um assunto, infelizmente, muito normal no mundo feminino, mas eu tenho certeza que Jesus vai falar muito em seu coração. Então, compartilhe com alguém e vamos começar? Olá, minhas queridas amigas, muito bom dia, que bom ter você aqui com a gente hoje para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Nós já vimos aqui a história da Esther, já adiantamos bastante, então se você ainda não estudou as outras partes, volta lá, faça a maratoninha para você aprender muito como a gente já aprendeu em nome de Jesus Cristo. E aqui a gente chegou numa parte que depois de uma luta que Esther passou, uma batalha muito grande que Esther passou para proteger a vida do rei, surgiu uma outra batalha ainda maior. Aquele que era segundo do rei, um homem chamado Amã, um homem muito orgulhoso, muito ambicioso. Ele não queria só estar abaixo do rei, ele queria ser o rei. Então ele queria que todo mundo se curvasse diante dele. Só que Mardoqueu não fazia isso, porque Mardoqueu, primo de Esther, era judeu e Esther também era judia. Então Amã ficava muito nervoso quando ele passava perto de Mardoqueu, todos se curvavam e Mardoqueu permanecia de pé, porque ele só se curvava diante do Deus Todo-Poderoso. E algo que eu quero mostrar para você está no Esther capítulo 3, no versículo 8. Esther capítulo 3, versículo 8 diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os mantém. Eu, porém, nas mãos dos que os fizerem obra de 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedada, a Gagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos seus olhos. Então o rei Amã foi diante do rei e falou: olha, existe um povo aí que não está obedecendo às leis do Senhor, não. Uma mentira, uma calúnia, algo contra o povo de Deus, justamente que ele queria que o povo de Deus se curvasse a ele. E o povo de Deus só se curva diante de Deus, do povo do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Então Amã foi diante do rei, inventou uma mentira e falou: olha, se o Senhor quiser que eles fiquem, tudo bem. É um povo rebelde, é um povo desobediente, tudo bem que se o Senhor quiser que eles fiquem. Porém, eu estou oferecendo 10.000 talentos de prata para que o Senhor deixe eu fazer com eles o que eu quiser. Então o rei, logo quando falou do dinheiro, o rei já tirou o anel da mão, já deu para ele e falou: tá aí, o poder e a autoridade está nas suas mãos, faça desse povo o que você quiser. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Amã, ele tinha uma inveja muito grande do povo de Deus, porque o povo de Deus, apesar de tudo que eles passavam, com certeza era um povo temente, era um povo fiel, era um povo firme, era um povo que não temia diante das adversidades, era um povo que vivia de cabeça erguida, é um povo que, apesar de toda a perseguição, um povo que sempre vencia, um povo que sempre prevalecia. E Amã caiu na bobagem, de querer destruir todo o povo de Deus. E quem que vai se levantar contra a igreja de Cristo? Quem que vai querer destruir o povo de Deus? E existem muitos Amãs à nossa volta. Existem muitas pessoas que perseguem sim o povo de Deus também nos dias de hoje, usado por Satanás, sempre querendo afrontar o povo de Deus, sempre querendo destruir o povo de Deus. Existem perseguição sim, e Jesus ele deixou bem claro que nós precisaríamos estar firmes, de cabeça erguida, sabendo que quem guarda o povo de Deus é o próprio Deus, porque nós somos dele, nós somos propriedade dele e ele vê tudo que o seu povo passa. Então o que eu quero falar com você hoje é sobre inveja. Não fique triste, não temas, não fique abalado, não fique depressiva, não fique com medo, com desespero quando alguém se levantar contra você.
é bíblico. Deus, o próprio Senhor Jesus falou que pelo nome dele, pela obra dele, as pessoas se levantariam contra nós, nós que somos de Deus, porque justamente o diabo ele tem essa inveja do povo de Deus. O povo de Deus é firme, o povo de Deus ele não teme, o povo de Deus não abaixa a cabeça diante das adversidades, o povo de Deus luta. O povo de Deus luta, e o diabo odeia isso, porque o diabo quer que o povo de Deus desista. O diabo coloca inveja no coração das pessoas para se levantar contra o povo de Deus. Você pode ver como Satanás usou os próprios irmãos de José para se levantar contra ele. Sim, o diabo vai usar irmãos, o diabo vai usar familiares, o diabo vai usar os irmãos da igreja, pessoas que se dizem de Deus, para se levantar sim contra seus sonhos, para se levantar sim contra o povo de Deus, para se levantar sim contra os projetos de Deus para sua vida. Então não temas, porque eu tenho algo para dizer para você. E a primeira coisa que eu quero mostrar para você está em Isaías 54. Isaías 54, versículo 17. Diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então a palavra de Deus aqui é muito clara. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Creia nessa promessa, porque essa é a herança do Senhor. Nós temos essa proteção de Deus, nós temos essa bênção de Deus sobre a nossa vida, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. Você tem que ir para a presença de Deus, você tem que orar, você tem que levantar a cabeça e você tem que crer que Deus é contigo para te livrar. Então você precisa lutar, porque é muito melhor você lutar e você ter a sua consciência limpa, que você fez o seu melhor, que você deu o seu melhor, que você correu atrás, que você se esforçou, do que você chegar lá na frente, se arrepender e dizer, poxa, eu poderia ter lutado, a situação poderia ser diferente. Hoje tem muita gente arrependida, porque se deixou levar por todas as situações, calúnia, fofoca, mentira, situações que se levantaram no casamento, não lutaram e se arrependem e pensam, poxa, se eu tivesse lutado, buscado ao Senhor, as ferramentas de Satanás seriam quebradas. Então lute, porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E o segundo versículo que eu tenho para você agora está em Provérbios capítulo 14, versículo 30, que diz assim, vamos lá, Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Muito sério, né? Numa tradução mais clara está dizendo que a inveja é o câncer dos ossos que destrói, mas não a pessoa que é invejada, mas a pessoa invejosa. A Bíblia diz que o coração com saúde, né, é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, a pessoa que tem inveja, ela tem esse mal no coração, ela tem essa doença. A inveja é uma doença na vida da pessoa, porque ela não consegue viver a própria vida, ela fica focada na vida do outro, ela fica focada nos sonhos do outro, nos objetivos do outro. Ela quer tentar impedir o outro de ser feliz, o outro de crescer, o outro de prosperar, e ela esquece da própria vida. Então ela não vive a vida dela, ela vive a vida do outro, né? Ela vive focada na vida do outro. Enquanto a vida do outro está crescendo, está prosperando, o outro está trabalhando, está se esforçando, aquela que está invejando está lá parada, remoendo, sofrendo, desejando mal, machucando o seu coração, porque todo sentimento ruim que a gente guarda no coração, isso vira, né, muitas coisas ruins também, muitas doenças emocionais, muita coisa ruim, isso machuca o coração. Então a inveja é a podridão dos ossos, não de quem é invejado, mas de quem inveja. A pessoa que tem inveja no coração, ela tem uma doença no coração. E você pode ver que a mãe, ele tinha uma doença no coração mesmo. Ele tinha uma inveja tão grande, ele tinha uma raiva tão grande que ele não conseguia olhar para Mardoqueu. Depois você vai ver que ele vai chegar em casa perturbado, só de olhar para Mardoqueu, aquela coisa ruim ardia no coração dele. E ele falava, eu não vejo a hora de acabar com esse povo, eu não vejo a hora de acabar com esse Mardoqueu. E é assim que a inveja age no coração das pessoas. Às vezes você é
alguém, tem alguém assim na sua vida, né? Ela olha pra você e fala, não vejo a hora de ver o casamento dela destruído, não vejo a hora de acabar com essa pessoa, não vejo a hora de acabar com o ministério dessa pessoa. Calma, porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Descansa o seu coração, porque Deus é fiel e Ele cuida dos seus. O terceiro versículo que eu tenho para você aqui, Números 23, 23. Números 23, 23, que diz assim: contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. Neste tempo se dirá Jacó e Israel, que coisas Deus tem feito. Olha que lindo, muito lindo isso daqui. A Bíblia diz que contra Jacó não vale encantamento e contra Israel não vale adivinhação. Então, você não fique preocupada, pastora, estão colocando meu nome na boca do sapo, estão batendo o tambor contra mim, estão fazendo trabalho na encruzilhada. Não fique com medo, apenas ore, se consagra, né? Clame ao Senhor, sabendo que os anjos do Senhor acampam ao seu redor, né, para te livrar de todo mal. A gente está estudando o Salmo 91, que é o Salmo da proteção. Se você não está estudando, corre lá, estuda esse Salmo da proteção. Mas tem gente que fala, nossa, colocaram meu nome na boca do sapo, fizeram isso contra o meu nome, e ela fica totalmente perturbada com isso. Contra Jacó não vale encantamento. Pode colocar na boca do sapo, pode colocar na boca do animal que for, da cobra, sei lá do que. Você é guardado e protegido por Deus, você é propriedade de Deus, você é de Deus, seu coração é de Deus. Então o que você precisa fazer é descansar seu coração, sabendo que Deus te protege, e orar por aqueles que te perseguem. Ore por essa pobre alma, ore por esse coração tão ruim. Não deseje o mal dessa pessoa, mas ore por ela. Ore para Deus a libertar, porque é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que não consegue ser feliz na sua própria vida, que quer ter a vida do outro, que a felicidade dela gira em torno de ver a vida do outro dando errado. Então, que coração é esse? Onde que essa pessoa vai entrar no céu? Primeiro que é uma pessoa sem salvação, é uma pessoa que já está condenada ao inferno, é uma pessoa que, com certeza, ela não tem o amor de Deus no seu coração. Uma pessoa que vive de uma alegria de fachada. É uma pessoa que não tem vida. Então ela precisa de oração, ela precisa de libertação. Ore, mas não fique com medo. Clame ao Senhor em nome de Jesus. Porque nesse mesmo tempo que estão te perseguindo, nesse mesmo tempo que estão fazendo coisas contra você, nesse tempo que estão planejando, tramando, como Amã planejou, tramou contra Esté e contra Mardoqueu e todo o povo judeu, assim também aqui a palavra de Deus diz: nesse tempo se dirá Jacó e Israel. Nesse tempo se dirá Jacó e Israel. Que coisas Deus tem feito. Ou seja, é nesse tempo que você vai ver o quanto é Deus maravilhoso, o quanto Deus te livra, o quanto Deus te guarda. Você vai contar testemunhos. Que coisas Deus tem feito. Que coisa que você vai louvar o nome do Senhor. Toda essa luta vai se tornar um grande testemunho. Confie em Deus. Confie em Deus, porque é da maneira dele e não da nossa maneira. E outra coisa que eu quero mostrar para você aqui, Provérbios 26, 27. Estou falando isso que realmente Deus tocou no meu coração para trazer hoje. E a gente está no estudo de Esté, e a gente chegou nessa parte justo no dia de hoje. Diz aqui, Provérbios 26, 27 diz assim: o que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Então, quem faz uma cova, nela cairá. Quem rola uma pedra, envolve uma pedra, esta sobre ele rolará. Então, se a pessoa ela quer pôr uma pedra no caminho da outra, para a outra não seguir em frente, para a outra não crescer, para a outra não prosperar, para a outra não vencer, essa pedra vai voltar para ela. É o que a Bíblia diz. Quem abre uma cova, nela cairá. Depois você vai ver o que aconteceu com Amã. Aconteceu isso com Amã. O que ele armou para Mardoqueu, o que ele armou para o povo judeu, voltou para ele e para a família dele. É muito sério, é muito sério. E a Bíblia, ela é muito verdadeira, ela é muito real. E aqui Eclesiastes capítulo 10, pastora, estão tentando colocar uma pedra no meu caminho. Estão tentando parar os meus sonhos, estão tentando me prejudicar de alguma maneira. Fica tranquilo, não ore para isso. Você tem que orar porque você tem um coração de Jesus. Jesus perdoava até lá na cruz.
quando ele pediu água e deram vinagre, ele disse o que? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ora para que Deus perdoe-os. Ore para que Deus os perdoe. Em nome de Jesus Cristo. E 10, 8. Quem fizer uma cova, Eclesiastes 10, 8. Quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper o muro, uma cobra o morderá. Então essa é a palavra de hoje, tá bom? Não tenha medo de perseguição, não tenha medo de pessoas que estão inventando mentira no seu nome, fofoca no seu nome, inveja no seu nome. Fica em paz, porque Deus é aquele que te guarda, amém? Vamos orar ao Senhor? Poderoso Deus, amado e soberano Pai, te agradecemos por essa palavra. Quantas pessoas, Pai, cheio da ira de Satanás no seu coração, nos perseguem de graça, simplesmente por nos verem sorrindo, simplesmente por nos verem felizes. Meu Deus, entregamos nas suas mãos essas pessoas, porque são pessoas infelizes, são pessoas que não têm vida. Meu Deus, são pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que elas têm e elas sempre querem as dos outros, como Amã. Ele queria a vida do rei, ele queria as roupas do rei, ele queria o cavalo do rei, ele queria ser amado como o rei era amado. E a gente sabe que tudo isso é Satanás. Satanás, ele queria ser como o Senhor. Ele quer ter atenção, ele quer que as pessoas se curvem diante dele, porque ele caiu do céu por causa do orgulho. Meu Deus, meu Pai, sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda e a única coisa que nos cabe fazer é orar por essas pessoas, para que elas sejam libertas dessa ira de Satanás em seu coração, dessa maldade no coração, dessa inveja no coração e de tudo aquilo, meu Pai, que faz as pessoas se mover para destruir a vida do próximo. Senhor, que essa pessoa que está orando comigo agora, que ela entenda isso, que a única coisa que ela tem que fazer é orar pelo próximo, para a libertação, para que conheçam Jesus, para que conheçam o seu amor, para que sejam libertas em nome do Senhor, meu Deus. E assim eu tenho a certeza que o Senhor vai fazer milagres e maravilhas, e como a gente leu em Números 23, 23, e nesse mesmo tempo, Jacó e Israel dirão, que coisas grandes fez o Senhor Deus. E assim também nós cremos que mesmo no tempo de perseguição, nós também vamos declarar que coisa grande Deus fez na nossa vida. Obrigada, Jesus. Não sabemos que coisas grandes serão essas, mas obrigada porque nós já cremos de todo o nosso coração. Amém? E graças a Deus, amém? Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? Então guarda no seu coração que vem Jesus pra você. Eu espero você amanhã no nosso devocional. Um grande abraço e até amanhã.